E por que é tão difícil inovar em setores mais tradicionais? E quais são, de verdade, os caminhos para que as empresas e as pessoas consigam se adaptar a tantas mudanças que acontecem no mundo hoje? Essas são perguntas que aparecem cada vez mais no dia a dia de quem vive a vida nas empresas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar e conversar no episódio de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos ao Vida na Empresa. Eu sou Luana Fleck, administradora e mestre em estratégia empresarial. E aqui a gente fala sobre o que realmente acontece dentro das empresas. Os desafios, as decisões, os bastidores e a vida também que existe por trás dos resultados. O Vida na Empresa nasceu para criar esse espaço de conversa real, com profundidade, troca e muito aprendizado. E agora também como um programa de TV ampliando ainda mais esse diálogo. E para falar sobre inovação, sobre estratégia, novos negócios e também sobre inteligência artificial, eu recebo hoje um convidado que vive esse tema na prática todos os dias. O Rodrigo Oliva, ele é administrador de empresas, mestre em estratégia e negócios e sócio e cofundador da Simples, que é uma consultoria focada em inovação, novos negócios e inteligência artificial. E ao longo da sua trajetória, o Rodrigo tem ajudado várias empresas de diferentes setores, no varejo, bancos, seguros e a indústria farmacêutica, a enxergar oportunidades e repensar as estratégias e implementar também soluções que geram impacto real nos negócios. O seu trabalho está muito conectado com o desafio de transformar ideias em ações práticas e de traduzir inovação para a realidade das empresas e também preparar pessoas e organizações para um mundo em constante mudanças. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui no Vida na Empresa e é um prazer te receber aqui. Ana, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você para a gente poder discutir vários assuntos, né? Inovação é algo que eu amo, né? E o Rodrigo também, então a gente tem bastante coisa para compartilhar e muitos dos desafios que eu vejo no setor de transportes, né? Eu quero trazer aqui para vocês também. Ah, que ótimo. E eu acho que a gente consegue abordar vários temas, né? A gente sabe aí quanto que inovação tem sido aí uma questão prioritária dentro das empresas, né? E em todos os níveis e todos os tamanhos. A gente sabe que essa é uma realidade, se fala muito, né? Quem não inova, aonde é que ele vai chegar, né? A gente sabe que o que trouxe as empresas até hoje, necessariamente não é o que vai levar elas daqui para frente, né? Então, esse assunto de inovação ele é muito importante por essa questão até de sobrevivência. E eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né? Quando a gente olha para trás, principalmente empresas que têm sucesso. Né? Eu fiz assim até hoje, para que eu vou mudar? E às vezes chega uma geração à frente, né, com outros conceitos, com outra cabeça, com outro tipo de tecnologia, e às vezes começa a questionar muita coisa, né? E as pessoas que já estão lá na empresa há muito tempo com aquele histórico, né, todo vivido, às vezes não estão preparados, né, para enxergar isso. Mas para a gente começar, né, o nosso bate-papo, eu queria que tu falasse o que é inovação. Muitas vezes a gente fala em inovação, inteligência artificial, né, melhoria contínua. O que é a inovação na prática? Na prática, vamos lá. Inovação é algo novo que ele tem que te gerar resultado. Então ele não é uma ideia. Muita gente confunde inovação com ideia. A gente brinca que ideia, a gente tem uns montes de inovação, são poucas que passam por esse funil, né? Então, a inovação ela pode ser num processo, ela pode ser no desenvolvimento do produto, ela pode ser uma inovação numa adoção de uma nova tecnologia, ela pode ser num novo modelo de negócio ou até num novo modelo de gestão de uma organização. Então, quando a gente sai de um modelo padrão que a gente tem e a gente trabalha essa diferenciação e lá no final a gente sabe que ela está dando resultado, a gente está fazendo inovação. Então o que eu sempre digo é que as empresas elas sempre inovaram, seja com esse nome, seja com outro nome. A gente sabe que o mercado acaba trabalhando algumas modas, né? E essas modas elas vão trabalhando dentro desse conhecimento e desse aspecto
que as empresas acabam tendo. Então, inovação te trazendo resultado, ela é importante. Um outro item, a gente sempre fala que inovação, na verdade, é uma grande validação de hipóteses. Então, como é que eu vou validar uma hipótese? Aonde eu vou inovar? Tenho que entender onde tem uma dor, entender como que eu posso trabalhar. Eu vou criar uma hipótese para tentar transformar ela lá na frente em inovação. E, Rodrigo, como é que tu foi parar, né, nesse mundo da inovação? Hoje tu tem a tua empresa e vários clientes. E queria que tu contasse também para a gente como é que tu foi parar no mundo de já faz algum tempo, né? Eu lá antes, no início dos anos 2000, eu já tinha uma empresa de consultoria, mais focada em estratégia e tecnologia. A gente acabou fazendo a venda dessa empresa para um grande grupo de tecnologia, e uma das questões era o que a gente faz depois, né? E esse depois a gente tinha algumas cláusulas de não concorrência, e a primeira coisa que eu e meu antigo sócio a gente acabou trabalhando foi: vamos entender o que o mercado tem pela frente. E a gente foi lá em 2007 para 2008, a gente foi para o Vale do Silício, quando ainda não era, digamos assim, todo mundo sabendo, querendo ir, né? Há 20 anos atrás. Isso aí. E a gente foi entender várias coisas. Estava no início das redes sociais, então o Twitter praticamente não tinha chegado no Brasil. E a partir daí a gente foi entendendo. A gente foi lá com uma ideia específica para trabalhar numa prospecção, para trazer uma plataforma para o Brasil. E a gente jogou tudo fora, viu que não era nada daquilo, porque quando a gente chegou lá e viu a imersão, a gente viu que a tendência era outra completamente. E aí a gente disse, a gente tem que trabalhar numa consultoria de inovação, trabalhando com plataformas colaborativas para corporações. E foi assim que aí a gente criou a Simples, lá em 2010. E hoje vocês oferecem que tipos de serviço e atendimento para as empresas? A gente Simples trabalha muito focada em consultoria na parte de estratégia de inovação, então ajudar as empresas a identificarem seus pilares, como é que elas podem buscar maiores ganhos, né, e até diversificar negócios. Em função disso, a gente também ajuda a criar novos negócios, né, sejam eles completamente apartados da corporação ou já meio ligados, e às vezes até uma oportunidade que você tem dentro de casa. E aí, nos últimos anos, a gente, nesse processo de inteligência artificial, a gente também vem ajudando as companhias a criarem seus agentes de inovação de inteligência artificial, montando também uma estratégia, entendendo aonde você pode implementar a inteligência, que agora é uma das novas tendências aí, né? E, na verdade, já uma realidade que tem acontecido no mercado. E é importante, né, esse olhar de quem está fora do negócio. Muitas vezes as empresas têm grandes ideias e oportunidades até dentro do seu próprio setor, fazem bem o seu dia a dia, o seu operacional, mas olhar para algo diferente, algo novo, algo incerto e fazer aquilo acontecer, né? Eu vejo que é uma grande dificuldade a execução daquela ideia. Sim. Ideia todo mundo tem, né? E um monte de ideia, mas o que vale, né? Tantas ideias, tantos dados, tantas coisas, se a gente não consegue executar e se rentabilizar nisso. Então eu vejo que esse é um dos principais desafios que muitas empresas de sucesso têm para conseguir inovar, para conseguir fazer um negócio, né, dentro do próprio negócio. Sim. O que a gente vê, isso é muito normal, né? Empresas estabelecidas com sucesso, ela tem uma dificuldade pela própria estrutura em ser mais ágil no processo de inovação. Isso a gente vê, e aí ela pode ser familiar, ela pode ser multinacional, não importa. Quanto maior e mais estabelecida, ela acaba demorando mais. Por quê? Porque ela fica muito presa ao passado, com o resultado, e as próprias estruturas que uma empresa grande vai exigindo, em termos de governança, de processo, de controle, elas acabam, em alguns casos, tolhindo o processo de inovação, né? E a gente olha, quando a gente está focado em curto prazo, e que a gente olha a orçamentação das empresas, orçamentação anual. Se não está no meu budget, para eu conseguir colocar mais alguma coisa, vai ser difícil. Então sempre diz, bom, mas não dá para fazer. Dá para a gente fazer uma inovação que já vai me dar resultado agora? Não sei. A gente estava falando que tem que testar hipóteses, né? Então talvez ela não vai dar resultado no curto prazo. Então eu tenho uma grande disputa entre inovar em algo e arriscar,
porque inovação é tomar risco, né? E ele pode não me dar resultado, ou eu fazer algo que está no meu negócio, que eu já domino, que eu sei como é que eu vou fazer. Então, assim, vou pegar um exemplo, clientes de varejo. A discussão é, eu coloco o dinheiro na inovação ou abro uma nova loja? Nova loja eu sei como é que é o indicador que ela vai ter, quanto que eu tenho que investir, o quanto que eu posso entrar naquela região, e a inovação não tem. Então, se busca muito hoje, num processo de gestão tradicional, a garantia de resultado. Te ouvindo falar e refletindo aqui por várias vivências e o que eu vejo também em várias empresas, tem muito disso. As empresas, elas estão muito voltadas a fazer bem feito, tem aquele seu orçamento, né, anual a cumprir, né, precisam, os executivos, né, os gestores precisam cumprir com aquelas metas, né, dar resultado para a empresa, e como inovar sem dar algum problema ali no dia a dia. E as ideias, e boas ideias, e quando a gente testa algo, acaba morrendo porque vai dar errado, vai bagunçar alguma coisa. Sim. Então, isso é bem interessante para quem está querendo implantar alguma ideia nova, ou algo dentro do seu negócio, avaliar mesmo qual é o objetivo, né? E se vale a pena colocar dentro da sua própria estrutura, e as pessoas que estão à frente dessa nova ideia, dessa implantação, se são as mesmas pessoas que devem, né, fazer o dia a dia da empresa. Sim. Porque são coisas completamente, né, diferentes. Eu vejo muito que as empresas que conseguem implantar coisas novas dentro da empresa separam, né, pessoas do dia a dia e outras que vão responder por essa nova implementação, né, de uma ideia e de um negócio, porque são exigências diferentes. E um outro ponto muito importante é o que a gente estava falando, também tem a ver com financeiro. Claro. Muitas empresas exigem que aquela inovação ela seja feita, né, de forma muito rápida, que dê um retorno rápido. E às vezes não tem caixa para bancar, né, por meses ou até anos, até que aquele negócio consiga gerar resultados. Sim, e isso eu acho que tem sido uma visão muito, muito de mercado, né? O bacana seria, vou trabalhar cultura de inovação para todo mundo, então eu venho com um trabalho de base para todos os meus funcionários, todo mundo entende que tem que inovar, todas as gerências médias também dizem que tem que inovar, e aí a gente tem a alta administração também envolvida, né? E o que a gente vê, na verdade, é que quando você cria esses grupos, ou os laboratórios de inovação, você aparta ele da empresa, coloca ele fora. Ele não vai usar mais o processo que a empresa tem, porque ele não precisa seguir todos aqueles processos. Ele tem uma equipe dedicada que tem visões divergentes, e isso é uma questão dentro de inovação muito importante, né? Então, e a tomada de decisão também, quanto mais a empresa, né, cresce, quanto maior ela é, mais burocracia, digamos assim, para uma tomada de decisão. Exato. Tem que reportar, né, para uma diretoria, para um conselho, e às vezes dá essa insegurança e acaba não se realizando. Então, um dos desafios é ser uma empresa grande, né, uma empresa que cresce e é tradicional, mas com uma mentalidade de startup. Sim. Ágil, tomada de decisão, né, rápida, errou, corrige novamente. Exato. E às vezes, Luana, o que acontece? Tem empresas que ela cria um processo de inovação, ela cria, digamos, um novo produto, esses casos clássicos que eu já vi, cria um produto, uma empresa fatura bilhões, e aí você gera ali um resultado de um trabalho de 1 milhão. Aí a empresa diz, não, 1 milhão, mas eu faturo bi, é pouco. Por que eu vou ficar perdendo tempo? O cara do comercial tem que bater a meta dele, ele olha, é só mais 1 milhão, mas aqui são centenas de milhões, e aí você acaba, quando você está dentro da empresa, acaba esquecendo isso. A própria estrutura, às vezes, acaba matando um novo negócio. E eu já vi casos onde se falou isso, toda a diretoria disse que não valia, se pegou este mesmo negócio, colocou para fora da empresa, incubou ele dentro do laboratório, 6 meses depois voltaram, fizeram a apresentação para a mesma diretoria, para o conselho, e eles disseram, meu Deus, que resultado maravilhoso.
Por quê? Porque eles olharam e falaram assim, eu tenho 4, 5 pessoas dedicadas para fazer isso, está me gerando esses milhões. Quando eu olho no contexto da inovação que eu apartei, aquilo é um grande negócio. Quando eu olho dentro do BI, ele pode ser pequeno, mas esse grande negócio, que é pequeno nesse momento, ele pode se tornar algo muito relevante quando eu olho a companhia como um todo. Né? E esse é um perigo para as empresas que têm sucesso, né, e não querem olhar para algo novo, estão só focados no próprio negócio. Sim. Perderem oportunidade. Sim. E é difícil, às vezes, a gente enxergar essas oportunidades. Como é que as empresas, né, na prática, na tua experiência, conseguem identificar oportunidades, né, e pegar essa oportunidade e começar a trabalhar como um novo negócio, eu brinco, sempre tem alguém que assume o risco. Né? Então, às vezes a gente fala, é a empresa. Não, são as pessoas dentro da empresa que muitas vezes fazem a inovação acontecer, né? Então, porque às vezes a empresa ela não está tão bem estruturada, e eu tenho a Luana, que ela vai lá e puxa, né? Aí eu tenho um outro diretor que ele vai lá e puxa, cada um vai puxando, entendendo que dentro desse movimento da área dele, existe coisas que eles devem inovar, né? Às vezes vem até de um programa de ideias. Vem de um programa de ideias, né? A gente pega, pessoal de operação traz ótimas ideias, mas se você pegar o pessoal da ponta, que está direto com o cliente, ele também tem ótimos insights como ideia. Se você olhar para o mercado concorrente, o concorrente tem ótimas ideias. E às vezes, quando a gente fala em inovação, eu posso ter uma inovação dentro da empresa, né? Muitas vezes ela não é uma inovação de mercado, só que eu estou atrasado em termos de inovação de mercado, então eu preciso pegar algo que a concorrência já está fazendo, então eu estou atrasado nisso. E em outras eu posso estar liderando a inovação dentro do meu mercado. E ainda tem uma terceira oportunidade, que é você, na verdade, criar inovação completamente fora do teu mercado. Por quê? Está tendo uma tendência, vamos pegar uma tendência que foi super grande, desde a última década, que era ter fintechs. Então teve muita gente que surfou e criou fintechs apartada do negócio principal. O negócio principal era apenas um dos clientes. E ele foi desbravar outro negócio. E teve gente que olhou e disse, sim, esse negócio aqui é mais rentável do que o meu negócio principal. Ele é menos intensivo de pessoas, de capital, e ele está me gerando uma rentabilidade muito maior do que... E isso aconteceu em vários grupos. Né? Em vários grupos surfando uma onda de uma tendência que não tinha a ver com o negócio principal. Né? Algumas empresas até compram participação em outras empresas, né, e deixam esse negócio bem separado da própria estrutura. Sim. Porque realmente a gente tem a tendência nas empresas de olhar só o que está dando certo, só aquela operação do dia a dia e não destinar tempo para outras coisas. Sim. Tem um caso, obviamente eu não posso citar o nome, mas o contexto dele foi, eles tinham um laboratório de inovação, eles olharam um potencial numa área de negócio que não tinha nada a ver com a empresa, que era a área do agro. Eles compraram uma startup que fazia uma parte desse processo, incubaram, desenvolveram todo o serviço e tentaram vender na estrutura comercial normal. E a estrutura comercial não dava avanço para essa frente. Então eles colocaram dentro do orçamento e eles montaram uma própria equipe comercial e começaram a vender. Hoje, ela virou uma vertical dessa empresa e tem 300 funcionários. Olha aí. Então, algo que foi incubado hoje se tornou uma visão de futuro muito importante num novo setor que eles não estavam atuando. E talvez se tivesse ficado dentro da empresa, não se tivesse feito essa estratégia de tirar, talvez tivesse terminado. Exatamente. E como tu enxerga a parte de início da inovação, né? Sim. Essa inovação, essas ideias e tudo isso para que cresça, vem de baixo, deve começar em cima, né, trazendo o direcionamento. Como é que tu vê dentro da empresa todo esse processo de inovação, de cima para baixo ou de baixo para cima? Empresas mais tradicionais, quando a alta administração define que é um direcionador você inovar, ele normalmente vai conseguir juntar recursos e fazer algum desdobramento. E aí a empresa avança no processo de inovação de uma forma com menos ruído, né, e com menos brigas internas e menos disputas. Quando vem de baixo,
Se você tem alguém que puxou e ele tem essa navegação dentro da empresa, porque às vezes a gente tem muitos colaboradores que, apesar de não terem o cargo, eles são líderes e eles flutuam muito bem na empresa, ele consegue efetivamente ir amarrando as pontas e transformando aquela ideia numa inovação. E tem que ter sempre alguém que carregue a bandeira, né? Tem que ter, senão porque a inovação é uma jornada, né? A inovação é uma jornada e a gente sabe, para criar a inovação, o que mais importa é a execução e a implementação. E a execução e a implementação, ela não é glamurosa na inovação. O glamour é eu fazer só processos de ideação, o glamour é eu ir só em eventos, né? Mas o dia a dia da inovação ele é muito pesado. Porque inovar é sair da zona de conforto. Exato. Né? A zona de conforto, e tem que cuidar muito isso, é onde a gente faz bem feito. Né? Faz bem feito, tá ali, já sei como que são aquelas entregas que eu devo fazer, e a inovação não, eu não sei como vai ser. E muitas vezes a gente erra, e o errar faz parte também da inovação. E ter alguém em cima que suporte isso, né, e ter uma cultura, né, que o erro é uma coisa boa, né, e que é algo controlado ali, e que para tu acertar, tu precisa também errar. Sim. Entra na cultura da empresa. Essa do erro, eu acho que é sempre... Quando se fala em inovação, a gente fala, não tem que errar, né? E aí tem muita gente dizendo, como assim errar? Não pode errar. Não, o errar faz parte do processo. Então você tem que errar rápido e barato, eu brinco. Né? Porque eu posso ter uma concepção agora que é uma concepção X, por esse momento, conforme eu vou implementando, eu vou descobrir algumas barreiras que eu não sabia na minha ideação, meu público-alvo não validou, eu não entendi direito o problema, e talvez tenha um concorrente que já avançou em várias coisas que eu fui descobrir no decorrer, né? Porque a gente brinca, a ideia hoje não tem como a tua ideia ser tão original que ninguém no mundo desse tamanho já não tenha tido uma ideia melhor, melhorada, aprofundada e já tem a solução. Né? Então, às vezes, é como é que você pega ela e encaixa em um determinado nicho. E não porque você vai dominar o mercado inteiro. Então, essas questões, elas são sempre relevantes porque eu vou ter que errar e eu vou ter que pivotar, né? A gente fala muito nesse termo, né? De pivotar. Então, normalmente, se você olhar a ideia e o que saiu lá no final e o que está dando sucesso, é uma coisa completamente diferente. Mas foi uma jornada que ele foi construindo, aprendendo, melhorando e redirecionando, né? E as empresas precisam trabalhar essa cultura, né? De que o errar não é o fim do mundo, o errar é um aprendizado também. Quando a gente está achando o caminho, quando a gente erra, também é um acerto. Tu sabe que não é por ali, desvia a rota, vai por outro caminho. Quando tu erra, tu consegue enxergar algo além, né? E o que tu nunca enxergaria antes daquele erro. Eu acredito muito, né, que o erro traz uma melhoria para a empresa, traz um outro olhar, que faz parte da cultura e que também a inovação precisa ser muito bancada desde cima. Sim. Né? Precisa ter lá o dono da empresa, a diretoria, bancando, né, todo esse conceito da inovação e dar força para quem está no dia a dia, porque é um processo também comportamental, né, de tu ser criativo, ao mesmo tempo tu ter a liberdade, ao mesmo tempo tu tem que dar resultado, mas são coisas que tu não sabe como que vão ser, então é um processo também de confiança ali mútua, e que tem que ser levado bastante a sério. E eu acho muito importante quando a alta administração ela consegue definir o nível de risco que ela quer assumir. Tá? E esse nível de risco ele pode dizer qual é o teu orçamento, você libera ele para fazer inovação, a gestão desse orçamento não é pelo resultado, porque você decidiu que, olha, eu tenho vamos, digamos assim, se eu pensar ali num portfólio financeiro. Portfólio financeiro, eu tenho uma parte lá que eu coloco na poupança, no fundo DI, super tradicional, eu sei que vai me dar pouco, mas vai dar sempre, eu não vou perder. Mas eu posso fazer investimento em Bitcoin, posso fazer investimento em ação, posso fazer investimento em outras empresas. Meu risco é muito maior. Então, o apetite a risco tem gente que vai colocar 99% no CDI e 1% em ação, Bitcoin ou Private Equity. Ok. Tem empresa que não. Ele vai dizer assim, pelo meu momento eu quero colocar 30%. Ele é mais arrojado. Mas a empresa tem que entender qual é o apetite a risco dela, porque o cara que investe 30% em ação, ele não resgata quando o mercado cai em seguida.
Ele está acostumado, isso faz parte. Na inovação é a mesma coisa. Se eu decidir uma parcela, não pensa que no primeiro erro, no primeiro insucesso, tem que pagar tudo. Você tem que ter centenas de hipóteses para testar, para algumas é funil, né? Então, quanto mais entra, mas sai pouco, né? Sai pouco. Então, se eu colocar a tendência de não sair lá no final é muito grande, né? E tem que ter um dinheiro, né, um orçamento separado para isso. Sim. E se a gente não olha, né, para o que está acontecendo no mercado, testa coisas novas, né, olha para novas receitas, novas maneiras de fazer algo dentro da empresa, chega um concorrente, né, ou então uma empresa que não tem nada a ver com o setor, chega uma startup e revoluciona o setor como um todo, porque ele também não tinha nada a perder. Ele não tem nome, não tem toda uma história, normalmente não é nenhuma empresa assim de dono mesmo, como as empresas tradicionais, então não tem nada a perder, né? Pega um investidor, um fundo ou o que seja, que banca aquilo lá, às vezes desestrutura tudo, né? Às vezes, claro, tem algumas histórias que são pessoas e empresas inconsequentes até. Sim, né? Com certeza. Bagunçam, né, alguns setores e levam para o caminho que não é o da segurança, o da melhoria, né? Então tem que estar bem atento a isso e separar, né, um orçamento para que a empresa consiga acompanhar todas essas mudanças, né, do mercado, para não ser tarde demais. Exato. Às vezes a gente fica só olhando e investindo, né, ali dentro do próprio negócio e não olhando o potencial que tem. Sim, e isso que você falou, de novo, é apetite a risco, né? Uma startup que entra, alguém que entra no mercado para quebrar, como a gente diz, né? Porque ele entra, ele coloca dinheiro, ele pegou dinheiro do fundo, então ele está queimando aquele dinheiro para entrar no mercado. Isso é apetite a risco. Aí você olha a empresa tradicional, vai fazer isso? Não, porque eu tenho meta, eu tenho que pagar a bonificação para os diretores, eu tenho que distribuir dividendo para o acionista, tenho meta de crescimento, tudo é muito. Esse daqui não, ele não tem nada. E ele tem investidor que deu dinheiro, que está esperando que esse investidor fez investimento em 1.000 e talvez essa única startup aqui possa dar o resultado para ele, mas ele sabe que ele vai perder 99. Ele está procurando uma. E aí, esse aqui vem, queima, ele bagunça o mercado. A gente não... Porque hoje, se a gente olhar os mercados eles são muito abertos, com poucas barreiras de entrada. Ou nas brechas, alguém está criando alguma maneira de entrar naquele mercado. E ele vai comer uma fatia. Quem é tradicional líder de mercado, ele tem a tendência sempre a perder uma fatia de mercado. É verdade. Né? E aquele cara que é pequeno, ele tem a tendência sempre a ganhar uma fatia de mercado. Então, se ele tem 0 e agora ele tem 1%, se ele depois cresceu 2%, a gente está falando que ele saiu de 1 para 2, 100% de crescimento. E a empresa tradicional vai crescer 2% ao ano, 5% ao ano, quando muito, né? Então, são essas questões que você tem, um monte de pequenos mordendo o teu bolo grande, né? E às vezes não se sabe quando que vai ter essa virada, quando vai chegar. Sim. Então tem que estar sempre atualizado e atento. E o que tu diria para aqueles gestores de empresas e líderes que querem se manter atualizados, né? Querem também trazer a sua equipe para esse olhar da inovação? Quais alguns passos que a empresa deve tomar para começar esse processo todo de inovação dentro da empresa? Tem algumas abordagens, né? A abordagem ela pode variar um pouco. Então, tem gente que vai trabalhar muito em capacitação e cultura, porque esse é um item importante, né? Como é que a gente fala em inovação se você não tem... Você precisa ter a questão do mindset, né? Você precisa ter a questão do skill também, e você precisa ter a questão de ter as ferramentas. Então, você precisa entender metodologia, ferramenta, você tem que ter a capacitação para executar isso e a tua cabeça tem que ser de inovador, né? Eu brinco muito que a cabeça de inovador é o cara que é o pensamento sempre de aprendiz. Então, por mais que ele tenha conhecimento, ele vai ter sempre a humildade de saber que ele não sabe tudo e ele vai continuar estudando e ele vai tentando buscar aquelas respostas. Se você olhar esses inovadores, eles têm essa cabeça e ele está sempre inquieto. Por que faz assim?
Mas por que aconteceu tal coisa? Mas aonde é a origem? Tem que ser curioso, tem que ter a humildade isso, e tem que aprofundar. Saber que não sabe tudo. E ele vai aprofundando, né? E a gente sabe que quanto mais a gente aprofunda conhecimento, mais a gente sabe que a gente não sabe nada, né? Porque a gente vai aprofundando numa área, mas tem várias outras áreas. E isso é uma filosofia dos inovadores. E passa até pela organização da agenda, né? Deixar um tempo também para destinar. Para se destinar. E aí, quando a gente está muito no tradicional, a gente está 8-18, né? 8-18. Quando a gente começa a olhar os laboratórios de inovação, né, dentro da empresa, é outro. A regra da vestimenta é diferente, o horário é diferente, aonde ele vai participar, como é que ele vai reportar, tudo é diferente. Eu sei que, isso porque eu já vi em vários clientes, né, eles dizem assim, vai lá no laboratório de inovação, lá é Disneylândia, lá que é bom, porque o ambiente é diferente, não sei o quê. Não, é diferente porque o ambiente colaborativo é necessário para tu criar inovação, ninguém inova sozinho, né? Então, essa é uma questão, cultura. A empresa também ela pode identificar o quê? Imagina um gestor de uma área. Junta teu time e traz junto aqueles caras que são divergentes, aquele que não aceita tudo que todo mundo fala. E esse cara ele é muito bom para poder trabalhar e fazer ponderações. Traz gente de idade diferente, de sexo diferente, de etnia diferente. Bem diferentes. Isso é importante, né? Olhares diferentes. Porque esses olhares, eles sempre contribuem com uma visão, um ponto de vista que talvez você não tenha, né? Então, e isso a gente vê que ele é muito importante. Quando eu te falei lá do Vale do Silício, uma empresa que a gente trabalhava lá, num almoço que a gente teve, tinham 18 pessoas e 16 nacionalidades, todos trabalhando no mesmo projeto. Então imagina as inferências culturais que cada um conseguia ter ali. Totalmente diferente, né? Então isso ajuda muito. Por isso que você começa a trazer elemento de fora, seja ele um catalisador, como uma empresa de consultoria, como um conselheiro, muitas vezes contratando gente de outros mercados, né? Porque a visão dele de aprendiz, que ele vai ser, ele pode ser um grande executivo, você traz ele, mas ele está trabalhando, vamos supor, hoje vocês estão no transporte, e eu trago alguém lá do mercado financeiro ou do varejo, ele está acostumado com uma outra concepção. E ele vai olhar e vai dizer assim, por que isso? Por que faz isso? Porque ele vai ter que perguntar para entender e ele vai dizer, mas será que é assim que tinha que fazer mesmo? Né? Então essas reflexões elas são importantes. Então, capacitar as pessoas, ter a visão de aprendiz, identificar dores, porque inovação só acontece quando a gente resolve dor, né? Então, a gente tem que resolver dor e problema. E que habilidades, aí eu estou falando mais dos aspectos comportamentais, habilidades e características mais pessoais que os líderes que querem inovar precisam desenvolver. Tá. Acho que tem uma capacidade de aprendizado constante. É que a gente falar em aprendizado constante é algo meio batido. Só que o aprendizado constante, hoje a gente sabe o seguinte, todo o conhecimento que você adquirir hoje, daqui a 2 anos, ele já não vale mais nada, né? Antigamente, esse tempo era muito maior. Então, quem não está se atualizando... Muda a tecnologia e muda o comportamento das pessoas, os hábitos. A gente tem hoje 3 gerações trabalhando dentro de uma empresa, cada um com um conceito cultural. Né? E também o aspecto, agora te ouvindo falar, o aspecto comportamental da resiliência. Sim, né? Porque muito forte. Falar em inovar é falar em errar, é tentar de novo, né? É ter aquela persistência mesmo, a disciplina, né? Um pouco do que tem a ver com o esporte, Sim. com a prática né, de esporte em competição também, tem que ter um pouco desse perfil. Eu acredito Sim. que... Eu vejo também, além da resiliência, o que a gente chama de antifragilidade, né? Que aí é realmente você pegar aquele problema, aquele momento que era para... Na resiliência eu me adapto a todas as mudanças. No outro, eu aproveito a mudança para me catapultar. Essa é a antifragilidade, né? Então, dependendo do caso, eu preciso dos dois. Então, eu tenho que me adaptar às mudanças, mas como é que eu tiro a oportunidade dessa mudança que está tendo? Então, o inovador tem isso, né? Você falou do esporte, né? No esporte tem muito na questão de alta performance. Você pega os atletas de alta performance,
eles são, a gente pode dizer que eles são inovadores, né? Mas a busca e o processo é um processo muito forte. Tem que se superar no dia a sempre, dia. bater a meta e de novo Exato. a disciplina. E aí ele contra ele mesmo, ele vai ter dia que ele vai estar bem e aí ele vai ter o resultado, vai ter dia que ele vai perder e no outro dia ele tem que voltar a treinar com a motivação que ninguém está empurrando ele, mas a motivação da cabeça dele, né? Então, porque ele vai entendendo que ele é um processo. E quando ele vai olhar lá no final, ele vai dizer assim, eu tive, que nem eletrocardiograma, eu tive altos e baixos, só que se eu olhar hoje, ele faz assim, né? Mas se eu olhar daqui a 10 anos, ele é uma linha crescente no gráfico. E aquela curvinha ela é bem pequenininha. Então, isso que é o importante quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em alta performance, as pessoas, elas olharem não só a foto, né? O momento tal, mas elas olharem o filme inteiro. Não desistir, seguir em frente. Exato. E para finalizar também, a gente está falando de inovação, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, que é algo que se fala muito, né? Dentro dos teus clientes, a gente antes estava conversando aqui sobre inteligência artificial. Sim. Como começar a implantar inteligência artificial? Nos fala um pouquinho sobre isso. Tá bom. Bom, essa é o que mais se fala nos últimos 3 anos aí, depois do início da IA generativa, né? Que foi aonde deu o boom. Então, acho que tem uma questão importante que às vezes as pessoas não têm o conhecimento, né? IA é da década de 50. Só que a gente tinha uma grande dificuldade para replicar isso num uso pessoal como a gente pode ter hoje com ferramentas de inteligência artificial. Direto ali. Sim. IA não é só o ChatGPT. Exatamente. Mas o ChatGPT também, né, faz parte. Eu uso muito. E beneficia, sim, demais para mim, todo o meu tempo. E aí, isso você está falando na parte de produtividade, que hoje a gente tem tanta ferramenta de inteligência artificial para produtividade, que é a primeira grande onda que tem. É o uso de tecnologia. Exato. Né? E aí ele vai linkar, né, Luana? IA é um processo de inovação, porque eu estou implementando algo que vai me dar um resultado diferente, vai ser feito diferente. IA é uma necessidade que as pessoas vão ter de skill. Então, eu preciso saber de IA? Sim, precisa. Ela é uma competência como daqui a 1 ano, ela já é uma competência como você tinha que usar o computador quando antes tinha a máquina de escrever. Ela não vai sair, ela não vai morrer, ela não é só uma febre. Ela está no dia a dia, ela vai transformar. Então, hoje você consulta site, daqui a pouco você talvez vai se mudar a internet e vai ser tudo via voz com um assistente pessoal teu com inteligência artificial. Né? As empresas estão vendo... Hoje ela evoluiu tanto que a gente já não sabe mais se eu tenho um humano atendendo ou se eu tenho uma inteligência artificial. Então, a tendência mesmo é o quê? Que as equipes sejam híbridas dentro das empresas. Então, eu vou ter meus colaboradores humanos e os meus colaboradores que são os agentes de IA. Porque quando a gente coloca tecnologia, né, ou um sistema, a gente precisa das pessoas. Não é só colocar a tecnologia ali. Quando tu coloca a tecnologia... Né, tu tem mais um custo ali, né, um investimento, sim, mas tu precisa também ensinar aquela tecnologia para as pessoas, adaptar, né, fazer as melhorias. Sim. Então, às vezes a gente resolve um problema, cria outro, resolve, tem que se adaptar, sim, e tem que estudar o tempo inteiro. Né? Fazer a rotina e mais se adaptar a tantas coisas que estão mudando e continuar, né, tendo essa informação de tanta coisa que acontece no mundo. Sim, e a IA, acho que hoje as pessoas podiam olhar com um viés um pouquinho diferente. O que normalmente a gente tenta fazer quando vê uma tecnologia nova? Eu pego o processo que eu faço e eu automatizo exatamente as mesmas etapas. O que a IA está transformando? Você não vai automatizar usando a IA só no processo. Talvez ela vá matar 3 ou 4 etapas que são feitas. Então, ela tem uma capacidade de trabalhar dentro e fazer o teu processo ser completamente diferente. Então, as pessoas vão ter que entender isso, porque ela não vai olhar e vai dizer assim, mas eu fazia 1, 2, 3, porque aqui eu tenho 2 funcionários, aqui tem 3. Não, esses 2 aqui, eles têm que me ajudar agora a pensar, mas aquele trabalho braçal que ele estava fazendo, deixa a IA fazer. Uhum. E vamos usar ele com toda a capacidade cognitiva que o ser humano tem, e que ele não precisa fazer tanta coisa braçal e que ele não consegue ter a velocidade que a IA tem,
e às vezes a própria assertividade. Né? E destinar mais tempo para o que agrega valor e para o que é humano. Exatamente. Né? E algumas coisas não vão ser substituídas. Né? O cara a cara, algumas coisas que de relacionamento também é só o humano com o humano. Então, a gente tem que valorizar cada vez mais essas coisas, né, que não vão ser substituídas. Sim. Que só o humano pode fazer. Só o humano vai fazer. Que é também inteligência emocional. Claro. Não é ali a técnica, o braçal. E aí a gente ainda olhando esse processo da IA, eu vejo muito quando a gente vai trabalhar o agente, né, só para a gente trazer acho que o conceito do agente de IA é um conceito muito interessante, porque eu preciso da pessoa com toda a sua capacidade para ela treinar esse meu agente, para ela fazer a curadoria com esse agente e para ela ser a responsável por esse agente. Encaminhar para o lado correto. Exatamente. Né? Porque não adianta coloca ali e vai, deixa. ele não faz isso. Tem que passar todas as instruções. Isso. A gente brinca lá que o agente de IA, ele é quando ele começa, ele é o teu estagiário. Então, você tem que supervisionar, treinar ele, dar o feedback do que está bom, do que não está bom. Né? Aí ela não acontece assim, bum, agora tenho IA. Não, como é que eu faço todo esse trabalho? Né? Os profissionais eles vão ter que aprender a ter essa skill e aprender a gerenciar e construir, porque IA não é uma questão só tecnológica. A gente não tá falando, vai ter um engenheiro de software que vai fazer a implementação, mas qualquer um que trabalha numa empresa, ele tem que saber usar ferramentas que tenham IA e ele tem que saber construir colaboradores de IA. Essa é a grande skill aí que eu vejo quando a gente fala em inteligência artificial. Né? E eu vejo muito que algumas empresas, né, quando a gente fala de inteligência artificial, vou colocar inteligência do ChatGPT, o Copilot, enfim, agentes, mas não param para pensar qual é o problema que eu preciso resolver. Que é, né, o problema raiz ali, o principal que eu preciso resolver. E às vezes começa a agregar tecnologia e coisas que não sanaram ali o problema principal. Parar para pensar no problema. E assim, Luana, quando para pensar no problema, muitas vezes o problema ele não vai ser resolvido com IA. Exato. E hoje tem uma confusão, às vezes, no mercado, que a solução que deveria ser aplicada para aquele problema, na verdade, é uma automação. Sim. E não o uso de inteligência artificial. Uma mudança de processo, talvez. E às vezes você coloca inteligência artificial, o teu processo, o teu custo vai ser maior. Então, a gente tem que entender aonde que eu estou mirando e que ela é a solução. Por isso que a gente sempre discute. Você tem um problema, quero resolver com IA. Tá bom, qual que é a alternativa se eu não usar a IA? Alternativa A, B, C e D. Qual é o custo dessas alternativas? Qual que é o custo implementando IA? Ela não está fechando a conta. Não é. Então, assim, eu podia automatizar, podia ter mais uma pessoa e eu estou fazendo o processo melhor do que se eu estivesse colocando IA. Só que aí eu não tenho o bacana, entre aspas, né, para dizer que eu fiz com IA. Então, essas questões acontecem no mercado, né? E é um aprendizado constante. Nossa. Quando a gente pensa em uso de tecnologia, né, IA, sistema, melhoria contínua, nossa, todo dia está aprendendo, todo dia está escutando, principalmente, né, está aberto para escutar novas ideias, para repensar, para ver o que está acontecendo no mundo, para a gente poder acompanhar todas essas mudanças. Sim, e tudo tão rápido. Muito rápido. Uma capacidade. Hoje eu acho que a grande dificuldade para nós, até quem trabalha em inovação, tudo, é como é que eu filtro toda essa. Para entender o que eu tive que é ruído, que é só uma onda que alguém falou, ou que ela pode ser realmente um item que eu tenho que acompanhar, que vai ser uma tendência que vai virar. E aí ele vai te dando aquela ansiedade, né? Estou sempre fora. E para gente que trabalha na consultoria, às vezes você acha que está tão fora, e daqui a pouco um cliente te chama e você diz assim, nossa, estou voltando no meu conceito 5, 6 anos atrás. Mas por quê? Porque a realidade daquela empresa é uma realidade de quem está iniciando às vezes. Sim. Então, você acaba navegando com empresas que estão lá na ponta, e aí ele é o puxador da inovação, e a gente tem outros que são os seguidores da inovação e que estão dentro do modelo de negócio dele, ele vai colocar agora, e está tudo bem, né? Então, esse é um equilíbrio importante do conhecimento que você tem para saber quando você aplica o quê, né? Inovação
todo esse mundo, né, da inovação, da tecnologia, eu adoro, é algo que eu busco estudar muito, Sim. né, tá pesquisando, e que não é fácil a gente se manter atualizado, né, e ainda ter toda essa rotina de trabalho, todas essas demandas no dia a dia não é algo fácil, mas a gente precisa, né, estar acompanhando tudo que está acontecendo. Luana, tem tantos acessos para você aprender, né? E grátis, pago, muito estruturado, curta duração, longa duração, com mão na massa, não. Então, hoje não tem mais o porquê não estudar. Até a nossa última pergunta, porque a gente já está com o tempo aqui quase 1 hora conversando. Passa rápido, podia ficar bem mais tempo aqui. E a última pergunta é esta: como as pessoas podem se manter atualizadas, né, estudar e se manter ativa e vendo o que está acontecendo no mundo todo? Sim, eu acho que assim, uma coisa são notícias, muito importante você ter uma rotina de trazer as informações do teu mercado, de mercados paralelos, das tendências que tem, buscar o aprendizado contínuo. E aí você pode ter via empresa, que ela pode te dar um treinamento formal, ou não. Eu acredito que cada profissional tem que sempre estar buscando por ele mesmo. Ele pode ser gratuito, porque tem muita fonte gratuita. Muita coisa. E coisas boas, né? E já não está falando só de coisa errada, a gente está falando de coisa boa. Tem que saber procurar e encontrar. E depois, se você quer ter as formações mesmo estruturadas, quero fazer uma especialização, um MBA, né, um mestrado, você tem também esta linha, que você sabe que ela demanda mais tempo, mas vai ter um nível de profundidade bem interessante. Então, acho que tem que saber mesclar o que é formação acadêmica necessária, o que são informações de mercado que você tem que aprender novo, né? De metodologias, de técnicas. Isso aí são as formações executivas e formações que eu acho que todas as pessoas precisam ter, né? E se aprende no dia a dia, conversando com o cliente, com o colaborador, né, com o parceiro, com o fornecedor, está aberto para receber tanta informação, tantos conteúdos e saber processar, porque é tanta coisa que acontece todo dia que a gente realmente precisa priorizar, ver qual é o problema que eu preciso resolver e focar e ir em frente ali. E não ter medo, né? Ter coragem também de inovar, de fazer diferente, de errar, de levantar, se superar e ir em frente. Porque não adianta, a vida é assim, né? Nas empresas é assim também. Exato. A gente precisa estar aprendendo todos os dias e precisa de pessoas junto para que a gente consiga, né, atingir a inovação, atingir coisas novas. Ter um time bom é o que faz muita diferença mesmo. Verdade. Rodrigo, muito obrigada. Eu que agradeço, Luana, por ter participado aqui do podcast e ter compartilhado a tua experiência, tua jornada toda nesse mundo da inovação e da tecnologia. Tá bom, eu agradeço e espero que o pessoal possa aproveitar bastante as nossas discussões, o conteúdo que a gente teve, né? Que eu acho que é interessante a gente poder compartilhar e ter esse tipo de momento. Parabéns pela tua iniciativa e sucesso dentro do canal. Rodrigo, muito obrigada por compartilhar toda a tua experiência, toda a tua história e aprendizados que tu teve na inovação e nesse mundo das empresas. E eu tenho certeza que essas reflexões também são importantes para vocês que vivem no mundo das empresas. E para vocês que acompanharam até aqui, e se esse episódio fez sentido para vocês, compartilhe com alguém que também vive esse desafio no dia a dia do trabalho e siga o Vida nas Empresas na rede social, no Instagram, no YouTube também, e acompanhem sempre os próximos episódios aqui no Poa Streaming TV e também no YouTube. Eu te espero no próximo episódio no Vida na Empresa.